Quero pensar com vocês uma palavra. Eu vou fazer um hiato aqui. Eu não posso continuar trabalhando a temática que vínhamos, porque hoje é a última terça profética do ano. Na outra terça nós vamos fazer, porque a gente já vai sair da noite de Natal ali, da atividade, fica muito próximo. Vamos dar uma folga para vocês, tá? E eu não tem como eu em 2 terças concluir os valores. E aí eu achei por bem de nós fazermos um hiato no ano que vem, que está às portas, que se avizinha, nós continuaremos sobre os valores e daí então vamos para a escada de sucesso da AD Campo Novo. E hoje então eu trouxe a vocês uma palavra que está no meu coração, que essa madrugada eu estive pensando, orando e falando com Deus sobre ela e ouvindo Deus, e que vai trazer uma conclusão, um modus operandi daquilo que nós estudamos terça passada. Como que Deus vai agir, como Deus vai trabalhar em nós sobre isso. E o tema então será destruindo fortalezas. Destruindo fortalezas. Dentro desse tema, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, e já vai estar na tela também, esse texto do apóstolo Paulo que diz o seguinte: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Pode ser um pouco diferente na tua tradução, porque eu peguei uma tradução mais... tentar clarear um pouco isso. Desde o versículo 9, se não me engano, desde o versículo 9, o apóstolo Paulo está aconselhando os crentes de Corinto sobre uma situação que ele precisou perdoar. Ele precisou perdoar um grupo de pessoas em Corinto. Ele precisou fazer o exercício do perdão. E ele incentivou os crentes de Corinto também a exercitar o perdão e perdoar essas pessoas. E aí então quando ele está ensinando isso, e aí ele conclui dizendo: olha, tudo que a gente faz no exercício do perdão, às vezes nesse chamado de atenção daquele que está errando, que está falhando, e a gente traz ele para uma reflexão e para que ele seja incomodado do seu erro. Quando a gente faz isso, Paulo está dizendo, e aí a gente precisa chamar atenção, às vezes precisa ser forte em alguns momentos, e aí ele diz assim, porém a gente tem que exercitar esse processo e se cuidar. Por quê? Porque Satanás, para que Satanás não tenha, para quê? Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, mas também porque nós conhecemos os seus intentos. Em algumas traduções vai dizer, conhece os seus ardis. Satanás, então, ele é ardiloso, ele tem os seus intentos, ele tem as suas formas de atuar. Então, nós precisamos estar atentos com quais estratégias que o diabo usa para nos tentar derrotar. Precisamos estar atentos. E hoje nós vamos pensar algumas coisas aqui. Não vou fazer um dossiê do diabo, fiquem tranquilos, né? Não vamos pensar nele, não vamos dar fama para ele. Mas nós vamos tentar entender como trabalha. Agora é o seguinte, meus irmãos. A primeira coisa que nós precisamos compreender está lá em Hebreus capítulo 5, 13 até o 14, que diz assim: ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pela prática, as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Queridos, olha o que o escritor está dizendo aqui. Ele está dizendo assim, ei, quando a gente é criança e a gente toma um leitinho, né, a gente é inexperiente. Agora, quando a gente deixa de ser criança, o alimento precisa ser sólido.
Quando a gente deixa de ser bebê, o alimento precisa ser sólido. Porque o adulto precisa de alimento sólido. Por quê? Porque é requerido do adulto mais estrutura, mais potência, mais força. Assim como fisicamente o adulto precisa de alimento sólido, espiritualmente nós também precisamos alimento sólido. Portanto, mas ele diz assim, ó, os adultos têm pela prática. Observe isso. Os adultos têm pela prática, por causa de praticar. Aqui o Tiago que lida com construção civil por enquanto, né? E se ele pegar um balde de 20 quilos e sair, ele pega um balde de 20 quilos e sai correndo. Ele está prático com aquilo, né? Vai um de nós aí que não tem, não estou dizendo que todos, né? Mas que não tem o hábito de fazer essa força, vai pegar um balde de 20 quilos e vai carregar, mas não com a mesma intensidade, não com o mesmo preparo, porque está perdendo, não tem a prática. Tudo aquilo que nós temos a prática, fica mais fácil. Eu até lá em casa, não é muito, mas periodicamente eu lavo a louça, mas não com a mesma velocidade e capacidade da Keila, porque eu não tenho a prática. Então a prática é o exercício continuado de alguma coisa. Agora, quando aqui o apóstolo está ensinando nós que nós precisamos ter as faculdades, e não está falando da faculdade lá da Unijuí, da Unicinos, alguma coisa, as faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal. É a mente da gente exercitada, é a nossa capacidade intelectual exercitada para discernir o bem e o mal. Então, portanto, meus irmãos, é necessário, nós somos adultos espiritualmente. Nós somos a igreja do Senhor, estamos crescendo em fé, e nós vamos precisar comer comida sólida, e às vezes receber algumas puxadas da vara do Senhor. Nós precisamos comer essa comida sólida e depois praticar na nossa mente aquilo que nos alimentou, para que nós ficamos fortes mentalmente também, para vencer e conhecer o bem e o mal, discernir o que é certo, o que é errado. Quando se trabalha só com uma visão pronta, e eu não tenho esse hábito de trazer algo pronto para a igreja. Olha, para você crente, você ser crente, a partir de hoje você tem que fazer isto, isto e isto, e deixar disso, disto e disto. Isso vem pronto, não exercita a mente. Não exercita a mente, vem pronto. A partir de hoje, você que se converteu à Assembleia de Deus, né? É um exemplo antigo que tinha, e com todo respeito, e não estou dizendo que estava errado, nem que hoje é certo, nada, mas a partir de hoje você é crente e se converteu na Assembleia de Deus, então você nunca mais vai poder usar uma bermuda. Fica muito fácil de seguir assim. É uma regrinha pronta. E pronto, está resolvido. Agora não, a partir de hoje você é cristão, e você precisa exercitar a tua mente para que o diabo não opere nela. Opa, mais difícil, não é? Do que se abdicar de alguma coisa? Mais difícil. E é isso que nós precisamos como igreja, entende? Exercitar a mente nossa numa visão da Bíblia, da palavra, visão espiritual, porque o diabo é ardiloso. Ele tem as suas intenções, ele tem as suas maracutaias, ele tem o seu processo. E eu trago então para vós hoje esse pensamento da palavra. Vamos pensar juntos hoje algumas coisas sobre esse assunto. Baseado no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que eu trouxe na tela algumas versões para que você observe com muita atenção ao texto. O primeiro está na versão Almeida, revista brasileira, impressa brasileira. Pois as armas da nossa milícia não são carnais,
mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para, ou acraseado, obediência a Cristo. O mesmo texto na NVI. As armas com quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos para a revista atualizada, uma das versões mais atuais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Bem, vamos lá. Onde estão estas fortalezas que precisam ser derrubadas? Onde estão essas muralhas, essas fortalezas que precisam ser destruídas? Onde estão? Pastor Mário pregou há 15 dias atrás aqui das fortalezas de Jericó. Hoje não tem essas fortalezas para nós derrubar, física. Onde estão essas fortalezas que Paulo diz que precisam ser derrubadas? Na nossa mente. No nosso pensamento. Ali que estão essas fortalezas. Bem, vamos lá. O que é um sofisma? Que acho que está na última. Isso, eu deixo ali nessa aí. O que é um sofisma? Que Paulo fala que precisa ser destruído. Nós anular esse sofisma. Sofisma, meus irmãos, ele é um argumento elaborado, baseado em mentiras e misturado com uma grande verdade. Sofismas é um monte de mentiras, argumentado com mentiras, baseado numa grande verdade. Por exemplo, uma grande verdade: quem não trabalha, quem não produz, não vai ter condições financeiras para se sobreviver. É uma grande verdade? Aí o diabo mistura um monte de mentiras junto, um monte de argumentos mentirosos. Não, você nunca vai conseguir trabalhar, porque você é uma pessoa de família pobre, você nunca vai conseguir se formar, você não tem esse pedigree, você não, para essa profissão você não serve. E, enfim, ele vai trazer um monte de sofisma junto com uma verdade, porque daí tu não vai ter poder, vai ter que a vida inteira viver na miséria. É um monte de argumentos falsos junto com uma verdade. Sofisma. Isso é um sofisma. Por exemplo, um sofisma é algo que às vezes até parece que é verdade. De tão bem montado, de tão bem argumentado, que às vezes até parece que é verdade. Quantos de nós, às vezes, se deparou com uma verdade, com uma mentira tão poderosa, tão forte, que foi tão bem contada, que parecia uma verdade? Já paramos com isso, já nos deparamos com isso, né? Então, o que é? É um sofisma. São uma mistura de verdade com mentira. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Qualquer verdade, por mais poderosa que seja, se tiver misturada com uma mentira, é uma mentira. Porque a verdade não se mistura com a mentira.
Então Paulo está dizendo que nós precisamos anular esses sofismas. O que seria então? Ele diz assim, anulando nós os sofismas e toda altivez. O que é uma altivez? É algo elevado, é uma barreira, é uma altura, é uma guarda. Aqui tem uma altivez, um elevado, uma proteção, uma muralha, para que eu não me empolgue e passe para lá, né? Uma altivez. Muitos sofismas geram uma altivez. Muitas mentiras na mente da pessoa, muitas mentiras vão vindo e gera uma barreira, uma muralha, algo quase impenetrável. E aí, meus irmãos, precisa ser derrubado, precisa ser destruído, anulado esse poder dessas mentiras e destas barreiras, dessas altivez, dessas situações que se tornam muralhas dentro da mente das pessoas. E aí a maioria tenta ir pelo lado mais prático. Todos nós somos assim, não somos? Tentamos ir pelo lado mais fácil, mais prático, mais momentâneo, e aí tentamos 1, 2, 10, 20 vezes pelo lado prático. E às vezes nos arrebentamos em todas elas. E é natural do ser humano ir para o lado prático. Quem é destro aqui? Quem usa a mão direita para tudo? Levanta a mão. Com que mão você começa a cortar as suas unhas? Qual é que tu corta primeiro, a direita ou a esquerda? Porque a gente vai pelo lado prático. Quem é esquerdo, quem é canhoto, vai fazer o contrário, não é? Se tem algum canhoto aqui? Aqui. É? Tem lá, corta diferente, né? Começa cortando com a direita. Porque isso está no ser humano. Procurar o prático. Procurar o prático. Agora, no contexto religioso, no contexto bíblico, muitas vezes também nós fazemos isso. Por exemplo, a tendência, desde que eu iniciei as terças proféticas, alguns vieram empolgados aqui que eu ia revelar até o CPF. Né? Porque esse é o lado prático. Resolve com a palavra e sai animado naquele ato profético, né? Esses tempos aconteceu numa cidade aqui perto, faz um bom tempo isso, que alguns líderes religiosos e irmãos acharam que a cidade estava muito corrompida. E disseram que tinha muito problema na cidade, muito trabalho contra os cristãos, e resolveram de fazer um ato profético. E alugaram um aviãozinho e derramaram sal na cidade, para vencer o ato profético. Até indenização tiveram que pagar, porque alguns carros estragaram, com aquela derrubada de sal. Ato profético. Acha que é fácil, né? Resolve o problema da cidade. Se isso resolvesse o problema da cidade, meus irmãos, nós já tínhamos salgado tudo por aí, estava resolvido. Atos proféticos mirabolantes às vezes. Eu citei um exemplo assim, isso aconteceu, e acontece às vezes em inúmeros lugares, igrejas, se derrama óleo aqui, e atira água lá, e faz isso e aquilo. Irmãos, com atos proféticos, tentando resolver coisas que não se resolve dessa forma. Porque tem que ser resolvido na mente. Está ali dentro do ser, não está para o lado de fora. Está dentro das pessoas e não está para o lado de fora. E essa guerra espiritual, meus irmãos, sempre será, a nossa guerra espiritual, sempre será na mente. Às vezes a gente sente uma ação espiritual próxima da gente, a gente sente uma pressão espiritual, a gente às vezes está orando, está vivendo, vai fazer um evangelismo num lugar mais forte, a gente sente essa pressão, mas a guerra espiritual é aqui. O campo de batalha do cristão é na sua mente. É ali que o inimigo trabalha. E é ali que nós vencemos o inimigo. Também em nome de Jesus.
Agora, queridos, nós precisamos entender então que Satanás, com seus ardis, com a sua malandragem, com a sua capacidade, aonde ele atua? Na nossa mente. E por incrível que pareça, nós não conseguimos evitar que Satanás plante pensamentos em nossa mente. Nós não conseguimos evitar. A nossa mente é um campo de batalhas aberto. E ele vai sempre tentar plantar na nossa mente os pensamentos dele. Agora preste atenção, algo que de repente você não sabe ainda, e se sabe, é muito bom que tu já sabe. Mas antes disso, antes de eu explicar isso, eu quero lembrar de um ditado que diz assim, não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar que ele faça ninho. É um ditado muito antigo, quem já conhece, já ouviu, já sabe, né? Não podemos evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas que ele faça ninho nós podemos evitar. Agora, o que acontece? Satanás faz como esse pássaro, ele voa e ele consegue largar dentro da nossa mente pensamentos. Ele consegue, é dele, faz parte do perfil dele, nesse campo de batalha. E ao lançar esses pensamentos, aqui que eu quero que você preste atenção. Pode observar isso. Satanás não lança pensamentos na gente na segunda ou terceira pessoa. Ele nunca vai dizer assim, com todo respeito, Júnior, você é um fracassado. Satanás não larga esse pensamento assim. Ele larga na primeira pessoa, eu sou um fracassado. Pode observar. A maioria dos sofismas começam assim. Ele planta dentro da tua mente na primeira pessoa, para que você pense que é você que está dizendo para você mesmo. Esse para te ver o ardil dele. Eu não vou conseguir. Eu sou assim desde criança. Eu sou teimoso porque meu pai era teimoso, meu avô era teimoso, então eu sou teimoso. Satanás planta na primeira pessoa para você absorver. É ardil. Olha os ardis dele. Eu nunca vou conseguir. Ah não, eu faço isso, aquilo, outro, mas esse aqui eu não faço porque eu sou assim. Então ele é muito astuto e por isso que Paulo diz que nós precisamos estar atento, porque ele é ardiloso. Nosso campo de batalha, voltando, para vocês gravar. Nosso campo de batalha é onde? Na mente. Diga comigo, nosso campo de batalha é na mente. Satanás envia os seus pensamentos na primeira pessoa. Grave isso. Porque é muito importante. Por quê, meus irmãos? Porque vários pensamentos mentirosos vão formar essa altivez. Várias altivez juntas vão formar esse sofisma. E esse sofisma, uma grande fortaleza. E aí, meus irmãos, essas fortalezas, essas grandes fortalezas que estão nas mentes, às vezes dos crentes, e eu não estou dizendo que você é menos a batalhar no mundo espiritual. Ainda você não aprendeu a manejar as ferramentas de Deus para te vencer essas barreiras no mundo espiritual. Mas quando a gente começa a identificar, a gente começa a conhecer o inimigo, a gente começa a lutar com o inimigo com as armas necessárias. Está certo? Você já imaginou? Quem já precisou matar uma cobra aí? Quem precisou matar uma cobra aí?
Hã? Você pegou um esteio de madeira, né? Dessa grossura e de 2 metros de tamanho, né? Foi isso? Para matar uma cobra? Um esteio de madeira desse tamanho? Até você descer o esteio na cobra, ela já tinha te picado. Porque você estava usando uma ferramenta errada. Então nós precisamos conhecer o inimigo, identificar o inimigo, para identificar qual a arma que nós vamos usar para combater o inimigo. Vamos caçar a pomba com a 44, né? A bala de 44, quase o tamanho da pomba. Sobra o que para comer? Nem a pena, nem o bico, né? Então nós precisamos identificar, meus queridos. Então, quando nós identificamos, primeiro, nós já sabemos aonde é o campo de batalha. Nós sabemos que é o inimigo nosso, ele é ardiloso. Então agora nós precisamos entender esse processo para não deixar que ele vá fazendo altivez, fazendo pequenos muros e colocando um em cima do outro, até se tornar uma muralha, uma barreira. Algo grande que vai atrofiar a nossa vida. E se atrofiar o espiritual, atrofia o físico. Lembra que Jesus repreende um espírito de uma mulher encurvada? Aquela mulher, ele não cura ela fisicamente. Ele não resolve o problema dela fisicamente com a palavra. Ele resolve o problema dela espiritual. Ele repreende um espírito de enfermidade e a mulher endireita o passo e passa a viver. Havia uma altivez tão grande ali que era necessário ser curada. Bem, então, meus irmãos, como começa Satanás a enviar pensamentos mentirosos? Um desses eu disse para vocês, ele vai plantar na primeira pessoa: eu nasci para o fracasso. Primeira coisa que não dá certo lá, às vezes não dá certo aquilo que a gente faz, às vezes nem é plano de Deus, né? Nem é projeto de Deus. E aí a gente vai querer fazer e não dá certo. E aí Satanás atira uma flechinha: eu nasci para o fracasso. Não deu certo já. Não dá, não vai dar. Eu nasci para isso. Eu nunca vou ser bem sucedido financeiramente. Satanás pode plantar na mente: eu nunca vou ser bem sucedido financeiramente. Ele planta, esse sou eu, na primeira pessoa.
especialista em construir embarcações no mar, e eles iam até uma altura do mar. Diziam, não, daqui a pouco tem o despenhadeiro ali, é quadrado, nós não vamos mais longe que isso. Mas em 1492, Colombo se perdeu. Um dos grandes navegadores espanhóis se perdeu, deu uma tempestade lá e ele passou da linha imaginária que eles tinham, que caía a terra quadrada. E vieram parar aqui na América. E aí eles descobriram, e interessante isso, lá na bandeira da Espanha, tinha uma palavra em latim, pluras entra. Pluras entra, que quer dizer nada além. Quando eles se tornaram os grandes navegadores do mundo, eles disseram nada além, nós já descobrimos o mundo. Não tem nada além do que nós já chegamos. Daí a bandeira deles era pluras entra. Cada embarcação da Espanha tinha uma grande bandeira deles, nada além. O pessoal enxergava os piratas, enxergava, não, esse aqui são mestres na água, nada além, eles sabem tudo da água. Eles sabem tudo do mundo, não, e eles estão dizendo que não tem nada além dali. E aí, em 92, Colombo desce, se perde e descobre as Américas. Quando ele volta de lá, eles mudam, colocam Plus Ultra na bandeira. E até hoje está assim, na bandeira espanhola. Referindo-se a Plus Ultra. Quer dizer assim, algo mais além. Tem algo lá na frente. Outro exemplo que eu quero dar para vocês. Se o Mário me der, deve estar lá no bolso dele coçando lá, uma nota de 100 reais. E ele me dá aquela nota novinha de 100 reais. E eu pego aquela nota novinha de 100 reais e esmago ela na minha mão, assim, coloco no chão, pisoteio em cima e ofereço para alguém de vocês. Quem queria essa nota de 100 reais? Todo mundo, né? Porque ela continua tendo o mesmo. Está entendendo, meu filho? Embora você passe por as maiores pressões espirituais, embora o inimigo tente manchar a tua mente com tanto sofisma, você tem o mesmo valor quando ele tem controle. Para ele, meu filho, você pode ter errado, pode estar com sofismas muito grande, pode ter barreiras que te bloqueiam hoje, mas se o Senhor Jesus diz para ti, ei, você vale a mesma coisa. Quando eu dei você, tu vale o mesmo, tem o mesmo valor. Agora ele está dizendo para ti também, assim como a bandeira da Espanha, tem algo mais, tem coisa além. De repente você está só enxergando essa barreira. De repente você está só enxergando essa prova. De repente você está só enxergando aquilo que a tua mãe disse lá quando tu tinha 10 anos. E tu só enxerga isso. É uma barreira, te limita, te dificulta, não te deixa atuar. Deixa eu te dizer, aleluia, tem algo além. 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 Amém? Olha o que Jeremias diz. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarem com todo o vosso coração. Está entendendo? Está na tela aqui, né? Está entendendo isso? Quais são os pensamentos de Deus para você? Os pensamentos são de bem, de paz. Os pensamentos de Deus para nós, meus irmãos, são pensamentos que nos trazem, que nos faz acontecer em nós aquilo que esperamos. O que espera um pai da família? Uma vida sossegada, os filhos abençoados,
jovem casal, uma vida abençoada, filhos no lar, ambiente gostoso, que espera os nossos adolescentes e jovens, um bom casamento, uma boa formação. É isso? Se você espera isso, o Pai também espera. E o Papai do céu também tem esses pensamentos. Você não foi salvo para viver na miséria. Você não foi salvo para viver no pecado. Você não foi salvo para ter que estar todo dia tentando matar um leão para não pecar. Não, o Senhor Jesus perdoou os nossos pecados para que você viva livre. Para que você ande, experimente o bom, a perfeita vontade do Senhor. Agora, queridos, como se livrar dessa fortaleza? Eu creio que enquanto eu estou falando, você já identificou alguma fortaleza aí. Como se livrar dessas fortalezas? Primeiro, a luz da palavra. Não tem. A Bíblia diz que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a lenha, a pedra forte, a pedra original, aquela pedra de lá de baixo, da estrutura, o martelo esmiuça. Aleluia. Em nome de Jesus, essas fortalezas serão derrubadas pelo martelo da palavra. Salmo 119, 105, a palavra Torá aparece ali. E nós traduzimos em português para lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ali só está Torá no hebraico. Torá significa isso. Luz e direção. Primeira coisa, meus irmãos, para derrubar as altivez nós precisamos da palavra, como uma luz e direção, para nos orientar, para mostrar qual é que é essa barreira. Irmãos, porque às vezes tem sofismas, lembra que sofismas são mistura de verdades de uma verdade com mentiras. E às vezes Satanás usa até a palavra de Deus. Quer um exemplo? Mateus capítulo 4. Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. E aí Satanás chega para Jesus teve fome, quando fez 40 dias, ele estava com fome, 40 dias sem comer, sede ele não tinha, porque ele tomou água. E aí ele diz assim, Satanás diz assim, ei, tu não é o filho de Deus? Diga para essas pedras aí se transformar em pão. Porque aos anjos dá ordem ao teu respeito. O que Satanás estava dizendo? Bíblia? Estava dizendo Bíblia ou não estava dizendo Bíblia? Estava dizendo Bíblia. Mas com sofisma, com mentiras, gente. E aí Jesus responde, está escrito. Como é que Jesus responde? Está escrito. Grave isso. Aonde então que é o campo de batalha do crente? Na mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra na mente renova a mente, transforma a mente. E aí nós conseguimos combater com palavra em voz alta. Por que nós temos que combater com voz altiva o Satanás? A Bíblia diz que ele é astuto. Por que nós temos que combater com voz altiva? Porque ele não lê pensamentos. Satanás não lê pensamentos. Quem é onisciente é quem é? Deus. Satanás não é onisciente. E ele precisa ouvir dos nossos lábios
palavra de Deus para derrubar isso. Então, quando vem um pensamento, quando vem um sofisma, por isso que é importante, lá no início eu disse a importância de nós termos alimento sólido, de nós termos a palavra, a prática da palavra, a leitura introspectiva da palavra, a leitura diária, introspectiva da palavra, assim, olhando assim, Senhor, isso aqui é um espelho, e eu preciso me olhar aqui e ver se estou certo. Porque essa palavra introspectiva, quando a gente lê e conhece a palavra, ela fica na nossa mente. E quando Satanás vem com um sofisma, nós identificamos que é sofisma, que é uma mentira, e vemos que não é uma verdade. E aí nós, com o uso da nossa palavra, nós repreendemos Satanás com a palavra. Essa é a mecânica, é isso que Hebreus está dizendo, a prática, o exercício mental. Quando você é tentado, Satanás te joga um pensamento, se você está habituado com a palavra, conhece a Bíblia Sagrada, estuda a Bíblia Sagrada, automaticamente vem o antídoto, vem a palavra para se defender, lá na mente. E aí por que tu tem que falar? Porque a boca, isso é muito interessante, e muito necessário que você entenda. A boca, ela tem autoridade sobre os pensamentos do ser humano. Sabia disso? Que a nossa boca tem autoridade sobre os nossos pensamentos. Quer um exemplo? Tenta aí contar na mente de 1 até 50. Primeiro, vamos fazer um teste. Conta na mente de 1 a 10. Conseguiram? Chegaram no 10? Agora tenta do 1 aos 50, mas com a boca diga o teu nome completo. Começa aí. Conta na mente de 1 a 50 e com a boca você diga aí, fala aí o teu nome completo. Quem conseguiu? Porque a boca tem autoridade sobre o pensamento. E isso no mundo espiritual é muito importante a gente usar. Quando Satanás vem com um pensamento, que é sofisma que você identifica, você usa a boca. Fica quieto, Satanás. Porque a Bíblia diz isso. Aleluia. Quando Satanás vem lá no pensamento e diz assim, ah, fulano, tu lembra que há 20 anos atrás tu fez isso de errado, e aí você exercita a tua mente, não, mas isso aqui eu já pedi perdão para Deus, e aí você diz, cala a boca, sujo, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Quando Satanás vem com pensamentos, não, o teu pai sempre foi pobre, a tua mãe sempre nunca teve capacidade para te ensinar, você vai ser um miserável, e você diz, não, o meu Deus, diz Satanás, que ele é o dono do ouro e da prata, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas você tem que dizer, a boca tem que sair, a voz tem que sair para esse sujo ouvir e para que você saia, aleluia, vencedor sobre os teus pensamentos. É o exercício. É o exercício. E nós precisamos disso. Ah, pastor, mas durante a caminhada eu cometi alguns equívocos sendo cristão, eu errei, eu falhei sendo cristão. Querido, peça perdão. Peça perdão ao Senhor, peça perdão para quem precisa ser pedido. E continua, porque Ele tem pensamentos bons para você. Eu acho lindo o texto de 1 João 1,7, quero encerrar nele, em que o João diz assim, ó, mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, continua, na versão em grego continua nos purificando de todo o pecado.
ela é contínua. Não deixa Satanás colocar pensamentos e dizer não tem mais jeito, não tem mais forma. Não, para mim me restou isso. Não. Mais além. Mais além. Vamos destruir essas fortalezas. Vamos destruir essas fortalezas. Pelo poder da palavra. Poder da palavra. Aquela canção que diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. Aleluia. Olha assim, continua lavando, continua lavando. Oh, aleluia. Bebi para ser uma oferta agradável a ti, a vida a ti consagrei. Aleluia. Está entendendo, meus queridos? Você entendeu o que você precisa fazer? Vamos destruir fortalezas. Destrua essas fortalezas. Derrubem ela. Tem mais coisas grandes lá na frente para você. Não pare na caminhada achando que é só isso. Não pense, não, mas agora com essa idade que eu estou, ou com tudo que eu fiz, não tem mais, vai até ali. Não, vai além, queridos, vai além. É só derrubar essas altivez, é só derrubar essas muralhas que te colocam às vezes em situações críticas, em situação de desconforto, em timidez. Mas Ele continua purificando. A palavra continua viva, poderosa, eficaz, tal como uma espada de 2 gumes, apta para discernir entre o espírito e a alma, pronta para entrar entre juntas e medulas. Essa palavra, irmãos, é ela que nos abastece. As armas da nossa milícia não são carnais, não são humanas. Aleluia. Use e abuse dessa palavra. Ela precisa estar em nós, queridos. Ela precisa estar em nós. Ela precisa ser invocada. Quando nós aprendemos isso, querido, e usamos isso, se vai às altivez, se vai essas muralhas, se vai essas barreiras. E quantos de nós estamos presos, limitados a barreiras? Alguns crentes, infelizmente, têm que ficar na ponta dos dedos para enxergar o zoinho, de tanta barreira que tem. Tantas limitações que lhe aparecem. E o inimigo, porque o inimigo encheu de sofisma. Mas de hoje em diante, você está sabendo como trabalhar. Eu estou dando a vara, o anzol e a linha. Eu não posso dar o peixe. E se eu assim fizesse, estaria atrapalhando vocês. De serem vencedores. De produzir anticorpos espirituais. Aleluia. Feche teus olhos aí como você está. Sentadinho mesmo. Se os meninos quiserem se preparar para adorar, os meninos e as meninas. Feche os teus olhos, eu quero que você pense aí. Será que há alguma barreirinha aí? Será que o inimigo plantou alguma coisa e ainda está aí na primeira pessoa, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo? Eu não... Outra coisa que Satanás é astuto e diz eu não mereço. Nós não merecemos a graça. Essa nós não merecemos, a graça.
Essa foi de graça. Mas depois da graça, nós merecemos as promessas de Deus para nós. É por causa da graça que nós merecemos. E a graça está em nós. É por causa do sacrifício de Cristo, do sangue de Jesus que está em ti, meu querido. É que você merece uma vida melhor. Uma vida sem miséria espiritual. Uma vida abençoada. Uma vida com a mente brilhante. Aleluia. Ah, pastor, eu não sirvo mais porque eu leio a Bíblia e não gravo. Você merece, a graça te alcançou e Deus vai fazer você lembrar da palavra, porque Ele quer que você lembre da palavra. Ah, pastor, eu não tenho condição de discipular, de fazer discípulo, porque eu não mereço, eu já errei tanto. Ei, você já errou tanto, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não deixa Ele dizer que você não merece. Não deixa. Quantos canto, vocês podem ficar sentado mesmo. Por que eu estou dizendo para ficar sentado? Porque Deus vai trabalhar de uma forma tão linda aqui, e alguns não vão poder ficar em pé. Aleluia. Eu sei o que me custou esse dia de hoje, para ministrar aqui. Aleluia. Chegou o dia, chegou a tua hora, de arrebentar as amarras, de aí no teu banco, se precisar gritar, grite, e diga: eu não quero mais essas altivez, essas barreiras na minha vida, que me limitam, que me trazem transtorno. Faça uma introspectiva, bem fechadinho nos teus olhos aí, faça uma introspectiva. Tem alguma barreira aí, tem algum sofisma, tem alguma mentira de Satanás, que te disse que você é assim, que você é assado? Meu Deus, meu Deus, tem alguém aqui, meus irmãos, e eu preciso dizer, o Espírito Santo me incomoda dizer, que tem alguém que foi abusado sexualmente aqui, e o diabo colocou na mente dessa pessoa que ela é a culpada. Você não é culpada, você não mereceu isso, mas o Senhor Jesus Cristo, derruba essa altivez e diga para Satanás que hoje terminou o poder dele, a ação dele. Há muralhas que precisam cair. Aleluias, aleluias. Você não precisa cantar. Eu pedi para o pessoal cantar para você chorar e abrir teu coração. Fala para Satanás. A partir de hoje, a palavra diz que não há nenhuma condenação. Aleluias. Tem muralhas que precisam ser destruídas, mas você precisa atuar com a tua palavra. Inimigo, aleluias. Mas seu amor por mim. Aleluias. Eu sei que Deus está trabalhando. Eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou aqui para dizer, meu querido, que Deus está trabalhando.